quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele mesmo disse que quando Ele voltar, todos esses sinais, ele usa uma linguagem escatológica, similar a essa daqui, catastrófica. Ele diz que quando ele voltar, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, os homens, a natureza toda em revolta e os homens amedrontados diante dos poderes que haverão de vir, das coisas que haverão de vir. Pedro, seguindo Joel, junta como se fosse dois lados da mesma moeda, a chegada dos últimos dias e o fim dos últimos dias na mesma mensagem. Por isso essa linguagem escatológica aqui. E o último ponto aqui dessa primeira parte é que ele diz que nesse período todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse período, durante os últimos dias, até o dia do Senhor, que será marcado por todos esses transtornos cósmicos, é o tempo do Evangelho, que a igreja está pregando o Evangelho, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus em fé, esse será salvo dos seus pecados. Por isso que Pedro foi citando Joel até chegar nessa parte que é o que interessa. Queridos, abramos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, e ouçamos a leitura do verso 5 até o verso 21. Atos 2, de 5 a 21. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Sim, Pai, nós queremos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, para que possamos entender o significado daqueles fatos acontecidos em Jerusalém há mais de 2000 anos. Nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, para que o que foi feito, dito, ocorrido ali, e o significado desses atos sejam aplicados ao nosso coração. Nós oramos por todos aqueles que aqui se encontram, que a exposição da Tua palavra possa trazer luz, conforto, admoestação, alegria, regozijo, confirmação, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, na mensagem anterior, que resumiu-se aos versos de 1 a 4, nós vimos a descrição que Lucas faz de maneira muito breve da
chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no último dia daquela semana onde se celebrava essa festa de Pentecostes, ou festa da colheita, como era chamada de Pentecostes por conta da palavra grega, que significa 50, ela vem 50 dias depois da Páscoa. Nós vimos os sinais que foram dados para indicar a chegada do Espírito Santo e o cumprimento da promessa, que foram o som de uma ventania, de um vento impetuoso, e também labaredas de fogo que foram vistas sobre as cabeças de cada um daqueles que estavam lá no cenáculo, juntamente com os apóstolos. E vimos o efeito deles ficarem cheios do Espírito Santo, que Lucas diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vimos que esse evento, a chegada do Espírito Santo naquele dia sobre a igreja, representava o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. Não somente Jesus, João Batista tinha dito que o Messias haveria de fazer isso. Não somente João Batista, no Antigo Testamento, os profetas tinham falado a respeito dos tempos messiânicos, que seriam tempos da efusão e da plenitude do Espírito Santo. Assim, esse evento, que se cumpre aqui nos versos de 1 a 4, ele marca o início da missão da igreja no mundo e a capacitação que Deus lhe deu para que pudesse cumpri-la. Uma das coisas que Jesus tinha dito aos discípulos era exatamente isso, que eles não deveriam sair de Jerusalém para pregar o evangelho no mundo antes que o Espírito Santo chegasse, porque a tarefa diante deles era humanamente impossível. Eles precisariam do poder do Espírito para pregar o evangelho, para ter coragem e ousadia diante dos seus adversários, para poderem ser testemunhas. Testemunha no original é a palavra mártir. E ser testemunha de Cristo naquela época quase que equivalia a ser um mártir. Você, se professasse sua fé em Cristo, como nós vamos ver aqui no livro de Atos, aconteceu com vários dos discípulos, você estava sujeito a morrer por conta disso. Mas foi isso que o Espírito Santo veio fazer: encher e capacitar sua igreja para pregar o evangelho a todo mundo. Hoje nós veremos a explicação de Pedro sobre aquilo que aconteceu em resposta à perplexidade da multidão que se juntou quando ocorreu aquele som, aquele barulho lá em Jerusalém. Então hoje eu quero ver com vocês, primeiro, a reação da multidão em Jerusalém, daí do verso 5 até o verso 13, e depois do 14 até o final, a explicação que o apóstolo Pedro dá para o acontecido. E queira Deus nos abençoar nessa exposição. Nós, como dissemos, o capítulo 2 é um dos mais intrigantes do livro de Atos, e isso fica ainda mais agudo, essa complicação, devido à importância desse capítulo para a compreensão de tudo que vem depois. Vamos começar então com a descrição que Lucas faz da multidão que estava ali em Jerusalém e que foi atraída pelo barulho do que tinha acontecido. Verso 5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Essa palavra morando geralmente indica habitando mesmo, alguma coisa mais permanente. Contudo, diante da quantidade de raças diferentes representadas aqui, e diante do fato de que isso aconteceu numa das grandes festas religiosas dos judeus, quando muitos peregrinos haviam vindo para Jerusalém, boa parte dos intérpretes, ou a maioria deles, entende que Lucas não está usando essa expressão habitando aqui no sentido de que morando de maneira permanente. Alguns eram residentes em Jerusalém, não tinha dúvida. Mas tinha muito visitante também, que muita gente de fora que tinha vindo dessas nações para celebrar a festa conforme era obrigatório na lei de Moisés. Eles são descritos aqui como judeus, homens piedosos, porque havia muitos judeus, mas nem todo judeu era piedoso. O judeu piedoso, que era praticante, 3 vezes no ano ele saía de onde estava e vinha para Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo, fazer ofertas de acordo com a lei de Moisés nessas 3 ocasiões, das 3 grandes festas dos judeus. Então, quem estava
em Jerusalém, quem se destacava em Jerusalém naquele momento em que esse evento aconteceu, eram exatamente judeus piedosos. Por isso que nós dissemos que o morando aqui não pode significar somente os moradores de Jerusalém, mas judeus piedosos que tinham vindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Lucas nos diz aí que eles vieram de todas as nações debaixo do céu, o que, em termos retóricos, a gente chama de exagero. É claro que não estão aqui, quando você olha a lista aqui, são 15 nações, tinha muito mais nações, né, do que essas que estão aqui representadas. Mas isso é um recurso literário que é usado várias vezes na Bíblia, em muitos lugares, para simplesmente dizer, como a gente usa no dia a dia, né, diz, todo mundo foi para a festa. Todo mundo foi para a festa? Literalmente, não é? Mas simplesmente queremos dizer uma grande quantidade de pessoas. Então, os autores bíblicos usam também desses recursos. E quando ele diz aqui que lá tinha gente de tudo, do mundo todo, é uma maneira de dizer que tinha gente de muitos lugares diferentes. Tinha muita gente de muitos lugares diferentes quando aconteceu o dia de Pentecostes. Então aqui está, no verso 5, a descrição que Lucas faz da multidão. Depois ele registra, do verso 6 a 8, a reação deles ao que aconteceu nos versos de 1 a 4, que nós já vimos na segunda-feira passada. O verso 6 diz que quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Eles ouviram a voz, e aqui nós não sabemos se a voz que Lucas se refere é o som do vento, a ventania forte, ou se é o barulho daqueles 120 falando em idiomas que não eram seus, falando linguagens diferentes que certamente dariam uma boa barulhada, não é? Uma boa zoada, como a gente diria aqui em termos nordestinos. Provavelmente é isso. Os discípulos falando em diferentes línguas produziam um som alto que atraiu ou chamou a atenção de pessoas que estavam ali, desses judeus piedosos que tinham vindo de todas as partes do Império Romano, junto com os moradores de Jerusalém. Lucas nos diz que, no verso 6, que quando se fez ouvir a voz, quando houve o fenômeno das línguas, a multidão afluiu. E isso aqui é um dos vários problemas que a gente encontra no texto. Não é? O problema não está no texto, o problema está em nós. Não é? A gente não... Porque se eles estavam no cenáculo, que era o primeiro lugar de uma casa, essa multidão tinha pelo menos 3.000 pessoas. No final, são 3.000 que se convertem. Onde é que cabia esse pessoal todo? Como é que aconteceu? Qual foi a mecânica disso aqui? Então, a gente imagina que quando o Espírito desceu sobre os 120, os discípulos, os 12, e mais a companhia de discípulos, eles saíram de onde estavam e se encaminharam para o templo. E à medida que eles prosseguiam, falando em línguas, louvando a Deus, atraiu a multidão, até eles chegarem num único lugar em Jerusalém, onde cabia uma multidão de 5.000 pessoas, que era o átrio do templo. É o único lugar onde cabia 5.000 pessoas. Não tem outro lugar em Jerusalém. Então, esses fatos, a partir do verso 6, eles já não são mais no cenáculo, eles já são em algum lugar espaçoso que cabia essa multidão, e como nós dissemos, o mais provável é que era no átrio do templo, que aliás, mais adiante vai se tornar o local de encontro dos cristãos ali de Jerusalém. A multidão afluiu, e Lucas nos diz aí que eles estavam perplexos. A perplexidade vinha de duas coisas. Ele fala de perplexidade aí no verso 6, e no verso 7 diz que eles estavam atônitos. Quer dizer, são duas palavras que significam que estavam surpresos, estavam assim, né? O que é que está acontecendo? Eles não estavam entendendo. O que é que trouxe a perplexidade? Duas coisas. Primeiro, eles viam que aquelas pessoas que estavam falando eram, que ele chama aqui de galileus. O que também é um exagero, porque não eram todos galileus. Galileus eram os discípulos que Jesus chamou durante a primeira fase do seu ministério lá na Galileia. Pedro, Tiago, João, André, eles eram galileus. Mas já Zaqueu não era. Mateus já não era daquele lugar ali. Outros como Simão,
Simão o Zelote, os zelotes eram sediados em Jerusalém. Então é provável que fosse de Jerusalém também. Mas Pedro e os demais, que eram os líderes, certamente davam traços de ser galileus. Ou pela maneira de trajar, ou por alguma outra indicação que Lucas não dá aqui. Mas a multidão percebeu que os líderes do movimento, daquilo que estava acontecendo, eram galileus. Qual era o problema com isso? A Galileia fica na parte norte da Palestina, da Judeia, por assim dizer, fica ao norte da região habitada pelos judeus, e ela estava em contato com os gentios. E por isso havia muita interação dos galileus com os não-judeus. E por isso o pessoal da Judeia desprezava os galileus, porque o judeu era muito zeloso da lei de Moisés, das tradições, e também havia o racismo deles, os judeus puros, os judeus que estavam ali na Judeia, em Jerusalém. Os galileus já eram mais misturados, e foi exatamente lá que Jesus começou o ministério dele. Então, eles disseram assim, e os galileus tinham famas de iletrados, um pessoal mais bronco, não é? Meio do interior, por assim dizer. E aí, de repente, esses homens, eles estão falando em idiomas que eles não teriam condições de saber. Naquela época, ali se falava, entre os judeus, primeiro o aramaico, que eles aprenderam quando estiveram no cativeiro babilônico. A língua original dos judeus era o hebraico. Mas quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles aprenderam a língua dos seus que os oprimiram, né? Dos seus, tem uma palavra aqui que está me faltando, daqueles que os levaram prisioneiros, que era exatamente o aramaico, que era falado tanto pelos assírios quanto pelos babilônicos. Quando eles vieram do cativeiro, eles vieram falando aramaico. O hebraico se restringia ao templo, era a língua dos sacerdotes, e às sinagogas onde os rabinos liam as escrituras em hebraico. Mas no mais, os judeus falavam o aramaico. E todo mundo falava grego, que era o inglês daquela época. Então, aramaico e grego era a língua que a multidão entendia. Só que agora, esses galileus iletrados, gente do interior, sem preparo, sem nada, assim eram considerados, eles estavam falando em idiomas, em dialetos dos povos que estavam ali representados. E aí vem a segunda razão do espanto deles, né? Primeiro, porque eram galileus que estavam fazendo isso, e segundo, é porque eles estavam escutando eles falarem, literalmente, diz aqui, na própria língua materna, verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, na língua em que fomos nascidos, literalmente, no grego, é isso que a palavra significa. Naquela época, nessa época aqui, havia judeus espalhados por todo o Império Romano por vários motivos. Nós temos que lembrar que Israel tinha sido levado para o cativeiro para a Babilônia, primeiro para a Síria, os assírios levaram para aquela região, depois os babilônicos levaram os judeus 100 anos depois, entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, que foram levados em cativeiro, foram para a região da Babilônia, e lá na Babilônia havia uma grande colônia de judeus, ali pela região da Mesopotâmia. Uma parte deles fugiu durante a invasão, levando inclusive o profeta Jeremias, e foram para o Egito. Então, no norte do Egito, lá em Alexandria, havia uma grande colônia de judeus também. E outros lugares onde judeus foram espalhados. Fora isso, judeus que viajavam e foram, por conta dos seus negócios e de sua profissão, morar em várias partes do Império Romano. Então, tinha judeu espalhado por tudo quanto era de lugar. E nesses lugares, seus filhos nasceram e aprenderam os dialetos. Havia muitos dialetos e idiomas falados no Império Romano. Ainda tinha, além do grego, que eu disse, que era o inglês, né, a língua comercial, tinha a língua oficial do Império Romano, que era latim, que era falada particularmente lá em Roma. Era falada lá em Roma. Então, os judeus, eles falavam, um judeu mesmo, da dispersão ou da diáspora, que tinha nascido e vivido fora de Jerusalém, ele falava o aramaico, provavelmente aprendeu com os pais, falava o grego, que era a língua comercial, e falava o dialeto da região onde ele tinha nascido.
pelo menos 3 línguas, o que era extremamente comum naquela época. E agora, o grande espanto da multidão é que os galileus que eram daquela região e que não eram multiculturais e que não tinham viajado para lugar nenhum, que era o pessoal do interior, eles estavam falando nesses dialetos que eles tinham aprendido quando eram crianças, ou lá da região onde eles moravam. Como é que era isso, né? Eles estavam, diz aí o texto, perplexos e atônitos. E aí, do verso 9... Sim, e aí eu vou adiantar só o que diz o verso 11. Eles estavam escutando esses galileus falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas. Veja aí o verso 11. Então não era evangelização, não era profecia, porque tem gente que acha que em línguas o pessoal está profetizando. Não era. Eles estavam exaltando a Deus, estavam louvando a Deus, falando das grandezas de Deus, e isso era escutado e entendido nas línguas da multidão, que a multidão falava. O louvor e a exaltação, provavelmente por conta do cumprimento da promessa. A promessa foi cumprida, o Espírito Santo chegou, aquilo encheu o coração deles de louvor e de gratidão a Deus, de maneira que eles elevaram a voz nesses idiomas a Deus em gratidão por aquilo que estava acontecendo. Essa foi a reação da multidão, e como eu disse, tudo isso passava-se provavelmente no átrio do templo. Do verso 9 a 11, nós temos uma lista das nações que estavam ali representadas e que é um enigma para ser decifrado. Os estudiosos aqui não têm nenhum acordo sobre o padrão que Lucas está seguindo aqui. Você tem aqui cerca de 15 nacionalidades representadas, mas em que ordem? Qual foi a ordem que Lucas usou aqui? A princípio pode parecer que ele começa lá no norte, porque ele fala da Mesopotâmia, depois ele, para o Oriente, que ele fala da Mesopotâmia, depois ele vem na direção da Judéia, depois fala do Egito, que é mais ao sul, aí de repente ele está falando de Roma, está falando de Creta e da Arábia, que são completamente opostos, então geograficamente essa sequência aqui não faz sentido. Outros acham que eram os lugares onde tinha judeus espalhados, mas está faltando aqui algumas províncias como a Macedônia, como a Caia, onde tinha muitas sinagogas de judeus, não são mencionadas aqui. E por que então, se o conceito é esse, por que Judeia é citado aqui? Se o alvo é mencionar locais onde tinha judeus espalhados. O fato é que ninguém sabe ao certo qual o critério que Lucas usou para enumerar essas nações aqui, 15 nacionalidades. Mas no fim, não faz diferença para nós, não é? Isso é apenas uma curiosidade de estudiosos da Bíblia, que o pessoal fica perguntando, né? Querendo saber como é que foi. Então, mas no fim não faz diferença, porque o ponto de Lucas aqui é dizer que naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre a igreja para capacitá-la para ir ao mundo, o mundo já estava ali representado. O mundo já estava ali presente. As pessoas estavam ali. E o que Pentecostes representava se cumpre neles, ouvir o Evangelho na sua própria língua. O milagre reside exatamente nisso, que o Evangelho seria levado a cada nação e que seria pregado a essas pessoas de uma forma que essas pessoas poderiam compreender. É esse o ponto da lista, para ressaltar o milagre que havia acontecido. Daí é mais um reforço para aquilo que a gente vem dizendo, que o milagre tinha sido nos apóstolos, não estava no ouvido da multidão, mas na boca dos apóstolos até essa altura. É isso que importa realmente, que havia judeus piedosos ali, residentes de Jerusalém e visitantes de várias nações que poderiam, que ouviram aqueles louvores e a falar das grandezas de Deus em sua própria língua. O resultado, voltando agora para o nosso texto, no verso 12, mais uma vez, olha, ele usa a expressão, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Essa foi a reação da multidão. O que isso quer dizer? Não o que é que essas línguas estão dizendo, porque eles entendiam, né? Alguns entendiam, né? Vários ali estavam entendendo o seu próprio idioma.
Nem todos, mas a maioria estava entendendo. Então a pergunta não é o que é que está sendo dito, a pergunta é o que é que significa isso? Que esses galileus ignorantes são agora capazes de falar em idiomas de todas as nações que estão aqui representadas. Isso é um milagre. Qual o significado desse milagre? Qual o sentido disso? O que é que isso quer dizer? Essa foi a reação da maior parte da multidão. Mas nem todos, porque no verso 13, lemos aí, que alguns zombavam dizendo, eles estão bêbados. Tem tido muitas explicações para essa explicação aqui. Alguns acham que esses que disseram que eles estavam bêbados é porque eles viram os apóstolos pulando, dançando, plantando bananeira, rolando no chão, dando salto carpado mortal triplo de costas e algumas outras manifestações físicas que algumas pessoas costumam associar com a plenitude do Espírito Santo. Então parecia que estavam bêbados, né, por conta não tem nada no texto que sugira isso. A perplexidade, e eles estão atônitos, não é por conta da maneira deles se comportarem, mas exatamente do milagre deles estarem falando em línguas que eles nunca poderiam ter aprendido a falar. O milagre está nisso aí, não estava em nenhum comportamento bizarro e estranho da parte dos discípulos. Outros acham que eles perguntaram, estão bêbados? Exatamente porque o que estava sendo falado não eram idiomas, mas glossolalia, palavras sem sentido. Então, o que o Espírito Santo fez com que alguns entendessem, mas outros não. E esses que não, sério, esse pessoal está dizendo coisas sem sentido, então esse pessoal está bêbado. Mas nós já vimos que a evidência em favor de que o milagre tinha sido na voz, na língua, na boca dos apóstolos é muito maior do que na multidão. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a multidão, vai descer no final, na pregação de Pedro, quando aqueles 3.000 creem em Jesus Cristo. Até agora, o sobrenatural é nos apóstolos, não tem nada acontecendo sobrenaturalmente na multidão. Quando eles dizem assim, eu estou escutando na minha língua, não tem nada de sobrenatural nisso. Tem de sobrenatural os galileus estarem falando na língua deles, é isso que é sobrenatural. Então essa explicação também não cabe. A explicação menos complicada é que esse pessoal aqui era o pessoal que residia em Jerusalém e que não estava familiarizado e não conhecia os dialetos gentílicos. Por isso, quando os discípulos começaram a falar nas línguas das nações, esses residentes de Jerusalém, que nunca tinham saído de lá, eles disseram, o que é que esse pessoal está falando aí? Esse pessoal está bêbado. Talvez essa seja a melhor explicação para... É a que traz menos problemas e é que responde mais questões. Que isso aqui foi dito pelos judeus residentes de Jerusalém, que eram incapazes de reconhecer o padrão dos idiomas gentílicos, que idiomas estavam sendo falados ali, exatamente porque eles eram residentes de lá e nunca tinham saído de lá. Essa foi então a reação da multidão. E de fato era uma multidão bem representativa, né? Voltando aqui para a lista, partos, medos, elamitas, que ficavam mais para o oriente, naturais da Mesopotâmia, tudo ali fica no oriente, à direita do mapa, você olhando. Judéia, e aí já vem mais para o centro, né? Se movendo em direção ao oeste. Depois ele fala Capadócia, Ponto e Ásia, que é já agora passando no Mediterrâneo, já é lá para as bandas onde o sol se põe. Frígia, Panfilha e Egito fica mais ao sul. Regiões da Líbia, aí ele se move um pouquinho para o sul. Cirene, já é um lugar que não está mais ao norte. Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Prosélito era um gentil que tinha se circuncidado e se tornado judeu. Então tem 3 categorias, é bom lembrar. Tinha o judeu nascido, filho de Abraão, circuncidado ao 8º dia. Tinha o prosélito, que era o gentil
que não era filho de Abraão, mas que tinha se tornado judeu através da circuncisão, feito sacrifício no templo e seguia as leis de Moisés, e tinha o temente a Deus, que era o gentio que gostava do judaísmo, mas que não tinha se tornado judeu. Cornélio era um temente a Deus, ele não era prosélito, mas tinha prosélitos lá de Roma, que aí nós já vamos para o noroeste, olhando no mapa. Então, nem geograficamente, nem teologicamente, é difícil a gente saber exatamente essa lista, como é que ela está organizada, mas eu volto a dizer, o ponto é que ela é bem representativa da diversidade cultural, étnica e linguística que havia no mundo daquela época, e que o Evangelho veio para ser pregado e anunciado a todas estas pessoas. Do verso 14 a 21, nós temos a segunda parte da nossa mensagem, que é o sermão de Pedro. Na verdade, o sermão de Pedro vai até o verso 30, até o verso 40. E até o verso 40, mas nós vamos ver só até o verso 21 hoje. Esse sermão aqui, ele é o primeiro de quase 30 sermões ou discursos que tem no livro de Atos. Ele é o primeiro. E é o primeiro dos 4 sermões de Pedro, até o capítulo 10, em que ele resume o Evangelho. Se você ler aqui o sermão de Pedro todo, você vai levar menos de 1 minuto, talvez 1 minuto, alguma coisa. É claro que Pedro pregou muito mais tempo do que isso. Então, o que você tem, na verdade, o que nós temos é um resumo que Lucas fez daquilo que Pedro pregou. Não somente aqui, mas em todos os demais sermões que estão registrados no livro de Atos, onde Lucas tenta dar a síntese daquilo que foi dito, aquilo que foi pregado, aquilo que foi anunciado, quer seja por Pedro, quer seja pelo apóstolo Paulo, que é aquele que também prega bastante. E o maior de todos os sermões foi um diácono, que é exatamente Filipe, não é? Estevão, que é o capítulo 7 todo, que é o maior sermão que você tem no livro de Atos, e é bem extenso. Mas com certeza esse sermão aqui, ele está compactado por Lucas. Ele pegou os pontos principais e resumiu aqui para Teófilo, a quem esse livro é dirigido. E o sermão de Pedro, conforme Lucas nos traz aqui, ele vem em 3 partes. Primeiro, Pedro explica o que é aquilo que estava acontecendo e que tinha qual o significado daquilo que estava acontecendo, que era o que a multidão estava querendo saber. Depois ele diz que aquilo aconteceu por causa da ressurreição de Jesus, é a segunda grande parte do sermão. E a terceira parte é a chamada ao arrependimento, não confunda com apelo, que está aí do capítulo 2, de 37 a 41, onde Pedro se dirige à multidão e chama ao arrependimento. E hoje nós vamos ficar só com a primeira parte do sermão de Pedro, onde ele explica, ou ele dá a resposta à pergunta que estavam sendo dita. O que é que isso quer dizer? E aí ele explica em termos da profecia de Joel, que nós veremos em seguida. Bom, do verso 14 em diante, nós temos então essa primeira parte do sermão. Lemos que Pedro se levantou junto com os 11. Ele se levanta juntamente com os 11. Levantar aqui não devia ser entendido talvez no sentido literal, mas Pedro dá um passo à frente, ele se destaca, não é? Ele se ergue, ele se apresenta, por assim dizer, juntamente com os 11. E levanta a voz, se dirigiu à multidão e diz a eles: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, que confirma aquilo que nós dissemos, não é? Que a multidão era composta de gente que morava em Jerusalém e gente que vinha da Judeia e de outras partes do mundo. Prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Naquele tempo esse argumento fazia sentido. Ninguém ficava naquela época bêbado às 9 horas da manhã. Hoje em dia, eu não sei se esse argumento valeria tanto, né? Mas naquela época, ficar bêbado às 9 horas da manhã era uma coisa que todo mundo concordava, era absurdo. Tanto é que Pedro usa o argumento aqui. É 9 horas da manhã. Então, a explicação de que esse pessoal está bêbado não é essa a explicação. Existe uma outra explicação. E aí Pedro passa a explicar o que é que estava acontecendo, a dar o significado
Ele diz no verso 16 que aquilo que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia antiga de um dos profetas de Israel, que é o profeta Joel. Verso 16. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se você abrir sua Bíblia, lá em Joel, capítulo 2, de 28 a 32, você vai encontrar essa profecia que Pedro reproduz aqui, quase que de verbatim, literalmente, né? Com algumas pequenas mudanças e uma mudança significativa. Tirando isso, Pedro repete praticamente idêntico àquilo que o profeta havia escrito no capítulo 2, do verso 28 até o 32. Basicamente, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, eu vou ler aqui mais uma vez, eu vou lendo à medida que for fazendo a explicação. Primeiro, que aquilo que tinha acontecido é o cumprimento do que Joel falou, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, inaugurando os últimos dias. Aqui tem uma mudança significativa na citação que Pedro está fazendo da profecia de Joel. Se você abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 38, 28, estou com ela aberta aqui já, Joel diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro cita essa passagem, ele cita e ele muda, porque ele não diz, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ele cita assim, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Qual foi a mudança? Em vez de depois disso, que é citado por Joel, Pedro interpreta dizendo últimos dias. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que aquilo que Joel tinha dito que aconteceria depois daqueles fatos que Joel está narrando, representava a chegada dos últimos dias. Os últimos dias na escatologia dos judeus, no pensamento dos judeus, eram os dias do Messias, era o dia do Senhor, o dia em que Deus haveria de vir para julgar o mundo, para reinar e estabelecer o seu reino de paz. Isso é chamado de últimos dias. Pedro está dizendo que esses últimos dias foram inaugurados e que aquilo que estava acontecendo era o sinal de Deus de que isso estava acontecendo. Então, nos últimos dias, os últimos dias foram inaugurados com a chegada do Espírito Santo. Na escatologia cristã, os últimos dias é esse período entre Pentecostes e a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que vários de vocês vieram de tradições escatológicas que colocam os últimos dias como sendo os últimos dias da história da humanidade. Biblicamente falando, não é assim. Os últimos dias já começaram há 2000 anos, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. É o que Pedro está dizendo aqui. Acontecerá que nos últimos dias, interpretando Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias já começaram. Por que é chamado de últimos dias? Porque depois que eles terminarem, esse mundo como nós o conhecemos não existirá mais. O que resta pela frente agora é o fim do mundo. Não tem mais nada a acontecer. O que resta acontecer é a vinda de Cristo e o final da história da humanidade. Por isso que esse período é chamado de os últimos dias. Porque não haverá mais dias depois que Cristo vier. É novo céu e nova terra. É a eternidade. O mundo como nós conhecemos, ele vai encerrar. Então, esse período foi iniciado no dia de Pentecostes. É a primeira coisa. O reino do Messias foi inaugurado. Cristo está sentado à direita de Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele reina. Então, essas coisas já aconteceram e estão acontecendo. Segunda coisa que Pedro explica, isso aí é no verso 17, né? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Pronto, isso aqui se cumpriu, diz Pedro. É isso que está acontecendo no cumprimento de Joel. O sermão de Pedro, aqui também, ele fala
que o Espírito seria derramado sobre todos, e não somente mais sobre líderes. Verso 17, aqui até o verso 18. Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas é a universalidade da efusão do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era concedido como capacitação a juízes, reis, profetas, sacerdotes, pessoas que se destacavam e eram servos de Deus para cumprir uma determinada missão. Mas agora, aquele mesmo Espírito que capacitou Davi, capacitou Isaías, capacitou os juízes, esse Espírito seria derramado sobre filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, maneira do profeta Joel dizer, e Pedro aqui confirmar, de que seria derramado a todos, sem exceção. Todo mundo do povo de Deus haverá de receber o Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo para cumprir a missão que Cristo deu, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então você nota aqui esse tom de universalidade. No Antigo Testamento, todo judeu piedoso tinha o Espírito Santo, ninguém nunca se converteu sem ter o Espírito Santo. Mas nem todo mundo era capacitado pelo Espírito Santo para servir a Deus. Agora, nessa época, nos últimos dias, o Espírito Santo concede dons, ministérios, ministrações, capacitações e habilidades ao povo de Deus, a cada um de nós, para servir a Deus de maneira distinta para o avanço do seu reino. O segundo ponto é a restauração da profecia. O último profeta tinha sido o profeta Malaquias. Fazia 400 anos que não tinha profeta em Israel. A profecia o espírito de profecia tinha sido retirado de Israel. Quem dizia eram os rabinos. O espírito de profecia tinha sido retirado. Mas agora, Pedro, ao citar Joel, ele está dizendo que o espírito de profecia voltou. Que haveria agora um novo período profético. Que a profecia seria restaurada no meio do povo de Deus. Porque ele fala, os jovens terão visões... Não, já no verso 17, os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e no final do verso 18, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Isso aqui era algo inédito, porque, como eu disse, não tinha mais profeta em Israel. O último tinha sido Malaquias, mas agora Pedro, ao citar Joel, está dizendo que o período profético tinha regressado e que Deus voltaria outra vez a se revelar ao seu povo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus concedeu aos seus discípulos o conhecimento, o espírito profético, para que eles pudessem escrever o Novo Testamento, para que eles pudessem anunciar o que ia acontecer. Veja, por exemplo, o apóstolo João na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Apocalipse. Veja o apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, descrevendo como vai ser, profetizando sobre a ressurreição dos mortos. Veja Paulo em 2 aos Tessalonicenses, profetizando a respeito do anticristo. Veja o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, profetizando sobre o novo céus e a nova terra. O espírito de profecia voltou. E ele veio para os apóstolos e discípulos de Cristo, que nos deram a última parte da revelação de Deus, que é esse livro que você tem em mãos. O Novo Testamento é o cumprimento do retorno do Espírito profético à Igreja de Cristo Jesus. Então hoje, é claro, nós temos já essa profecia completa, ela está realizada, e nós não vamos dizer que, nós não temos como dizer que esse espírito profético similar ao Antigo Testamento e aos apóstolos e escritores do Novo Testamento, ele permanece na igreja, porque então significaria que nós temos revelação continuada. Deus estaria sempre trazendo novas verdades e anunciando novas coisas à sua igreja, o que seria muito complicado, seria muito difícil. Mas essa por exemplo, é a reivindicação das seitas. A Igreja Católica, que é a maior de todas as seitas, ela reivindica exatamente isso, que através dela a verdade continua se expandindo.
e que Deus continuou através dos séculos a se revelar e a trazer novas verdades através do magistério católico, através dos papas, das encíclicas e, enfim, de toda a tradição. O mormonismo diz a mesma coisa, que eles são a revelação de Deus para os últimos dias. Já falei daqui do islamismo. Maomé reivindicou que o anjo Gabriel apareceu para ele e lhe trouxe a revelação final, que ele nem registrou porque ele não sabia escrever, mas ele ditava para alguém que escreveu o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, todas essas religiões elas vão reivindicar isso, né, que é revelação continuada. Deus continua a se revelar. A diferença entre todos estes e o cristianismo bíblico é que a gente diz que o espírito de profecia retornou ao povo de Deus a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, capacitando aos apóstolos e seus discípulos para escrever e profetizar a respeito das últimas coisas, como nós temos aqui, interpretar a vida de Cristo e o significado da sua morte e da sua ressurreição, de forma que todas as gerações que viessem pudessem beber, entender, crescer e aprender com aquilo que o Espírito de profecia, o Espírito Santo de Deus trouxe através desses que Deus havia levantado. Nós entendemos, e quem estudou conosco na 1 Coríntios, aqui no Expondo, lembra que quando a gente falou de profecia, dos capítulos 12, 13 e 14, a gente sempre lembrava que o ponto principal do profeta não era tanto anunciar o futuro, mas trazer a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ou a aplicação da palavra de Deus para o povo de Deus aqui nesse mundo. Muito bem. A quarta coisa do sermão aqui de Pedro, da primeira parte, é dizer que esse período terminaria com a vinda do Senhor. E terminaria com a vinda do Senhor. Veja o que é que ele diz aqui no verso 19. A partir do verso 19, parece que muda tudo, né? Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas, lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, pergunto, o que é que isso tem a ver com Pentecostes? Porque nada disso aconteceu no dia de Pentecostes. O sol não virou trevas, a lua não virou sangue, não teve prodígios no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, não teve nada disso. Então, como encaixa isso aqui? Mais uma vez, a resposta é escatológica. Os últimos dias, eles começam com o derramamento do Espírito Santo e eles terminam com o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo. Então, Pedro junta a profecia de Joel. Na profecia de Joel, esses dois eventos estão juntos aqui. O derramar do Espírito Santo e o final desse período, que é a vinda do Senhor, que é o dia do Senhor. Veja que ele diz aqui, no verso 20, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, quando esse dia vier, então os últimos dias cessarão. E esse dia será caracterizado por essas manifestações. E é isso que nós esperamos. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele mesmo disse que quando Ele voltar, todos esses sinais, Ele usa uma linguagem escatológica, similar a essa daqui, catastrófica. Ele diz que quando Ele voltar, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, os homens, a natureza toda em revolta e os homens amedrontados diante dos poderes que haverão de vir, das coisas que haverão de vir. Pedro, seguindo Joel, junta como se fosse dois lados da mesma moeda, a chegada dos últimos dias e o fim dos últimos dias na mesma mensagem. Por isso essa linguagem escatológica aqui. E o último ponto aqui dessa primeira parte é que ele diz que nesse período, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse período, durante os últimos dias, até o dia do Senhor, que será marcado por todos esses transtornos cósmicos, é o tempo do Evangelho, que a igreja está pregando o Evangelho, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus em fé, esse será salvo dos seus pecados. Por isso que Pedro foi citando Joel até chegar nessa parte, que é o que interessa.
Ele dizendo, é como se ele dissesse para os judeus: olha, o profeta Joel já tinha dito que se você invocar o nome do Senhor Jesus, você vai ser salvo. Faça isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque os últimos dias já começaram. Em resumo, é isso que Pedro está dizendo aqui. É isso que a profecia de Joel quer dizer. Esse apelo, então, que vai se concretizar na conversão de 3.000 pessoas no final do sermão de Pedro, que nós veremos segunda-feira, se Deus permitir. O que é que nós podemos aprender aqui? São tantas coisas, não é? Primeiro, os milagres em si, eles não têm poder de convencimento. Você veja que, mesmo diante do evidente sobrenatural de galileus estarem falando em idiomas internacionais, ainda teve gente que disse que eles estavam bêbados. Então, o sinal em si, o milagre em si, ele não tem poder de convencimento, ele precisa da palavra. Tanto é que depois que houve o sobrenatural, as línguas faladas pelo poder do Espírito Santo, Pedro entra para explicar. Isso que está acontecendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então, sem palavra, o milagre é interpretado por aquilo que o indivíduo já crê. Se ele crê em Santa Maria, ele vai dizer que o milagre quem fez foi Santa Maria, e vai botar até um agradecimento no jornal, né? Agradeço Santa Maria pela graça alcançada. Cada um interpreta o sobrenatural de acordo com o que crê. Por isso que um milagre sem palavra precisa da palavra que dá sentido e significado ao milagre, ao sobrenatural. Só o milagre em si, ele não tem poder de convencimento, de esclarecimento, para que as pessoas possam entender que é o único Deus verdadeiro, mediante seu Filho Jesus Cristo, que quer nos oferecer o maior de todos os milagres, que é o perdão de pecadores. E a outra coisa que eu queria tocar aqui para encerrar, queridos: o Espírito Santo de Deus já veio, os últimos dias já foram inaugurados. Nós vivemos na expectativa, nessa tensão de que o reino de Deus já veio na pessoa de Cristo, mas ele ainda virá plenamente. Nós vivemos nessa expectativa do já e do ainda não, como alguns teólogos gostam de dizer. E é um tempo propício para a pregação do Evangelho, para que a igreja possa cumprir a sua missão. Se você é crente em Jesus Cristo, você faz parte dessa profecia. Você tem dons espirituais, você tem capacitação para servir a Deus. São muitos e diversos os dons que Deus nos deu. Com certeza você deve ter algum deles, deve poder servir a Deus da forma como Deus lhe capacitou. E é isso que Deus requer de nós nos nossos dias. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos, para encerrar. Já vou pedindo aí aos diáconos, por favor, se puderem já pegar o microfone, que nós vamos dar oportunidade para uma ou duas perguntas. Senhor querido, nós te damos graças pelo teu Espírito. Te damos graças porque nós vivemos nesse período dos últimos dias. Dê que a expectativa da tua vinda encha o nosso coração de urgência para fazermos o que é certo, consertar a nossa vida, andar em santidade e aguardar a vinda do Senhor, aquele grande dia que será marcado por essas revoluções cósmicas. Te damos graças porque teu Espírito Santo já foi derramado e que nós podemos ser cheios dele e podemos experimentar essas coisas extraordinárias que o Senhor nos dá. Abençoa a tua igreja no Brasil. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Nós vamos dar oportunidade para uma ou duas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida aí sobre o que foi dito aqui, é só levantar a mão aí. E já temos ali, por favor, pode levar o microfone. Mais alguém que aí já deixa engatilhado aqui. Aqui, ó, aqui na frente também. Por favor, quem for falar pode tirar a máscara, que aí fica mais fácil de entender. Tem aqui. Pode falar, meu irmão. Reverendo Gaspais, Gaspais. Alguns comentaristas do Novo Testamento falam que o livro de Atos ele tem uma dificuldade para a interpretação por algumas questões históricas. Eu queria fazer uma pergunta em duas partes. Primeiro, se isso condiz, é fato, e a segunda parte é se isso se dá por causa das questões somente históricas ou porque o livro de Atos tem esse papel peculiar de
falar de um tempo que é inaugurado na história da igreja, uma vez que as coisas que ali aconteceram só aconteceram ali e não aconteceram mais em nenhum momento, e antes disso dificilmente acontecia. Essa é a minha pergunta. Certo, é que eu não consegui ouvir a primeira parte da sua pergunta. A questão da dificuldade de interpretação, de ser o livro de Atos, um texto de difícil interpretação. Sim. A pregação. Sim. O livro de Atos, de fato, ele é um livro que não é muito fácil de interpretar, haja vista as diferentes, ou o debate que existe sobre diferentes passagens, como, por exemplo, essa que eu acabei de expor aqui, não é? Mas a dificuldade se dá... não havia essa dificuldade até cento e poucos anos atrás. Quando o movimento pentecostal surgiu, os nossos irmãos pentecostais, eles disseram que tudo que está no livro de Atos é para acontecer nos dias de hoje. E aí pegou 2000 anos de história de surpresa, porque já no período pós-apostólico, você vê as homilias, não sei agora se é João Crisóstomo, escrevendo ou comentando sobre 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, que fala dos dons espirituais, ele diz, olha, esse dom de línguas já cessou entre nós há tanto tempo que a gente nem sabe o que é. Ele está escrevendo aí pelo século III, mais ou menos. Então, toda a Idade Média, do período da Reforma Protestante, pós-Reforma, transcorreu sem que houvesse essas manifestações de línguas ou pessoas se apresentando dizendo que tem sinais, capacidade de realizar sinais e prodígios. E de repente os nossos irmãos da Igreja Pentecostal, baseados na experiência da Rua Azusa, em 1906, se não me engano, por aí a data aproximada, eles disseram que Deus estava renovando na sua igreja todos os poderes miraculosos que nós encontramos no livro de Atos. Então isso, né, trouxe... Então, a igreja, então, durante esse tempo todo, ele não viveu sem isso. O livro de Atos, então, é um livro que descreve o que é que Deus quer nos dar em todas as épocas da igreja. A gente sempre pensou que estava descrevendo um período específico. Então, essa dificuldade, ela foi criada há cerca de 100 e poucos anos atrás. Até lá, a interpretação padrão é que o livro de Atos, ele descreve um período específico da história da igreja, que é a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e que Deus levantou pessoas específicas para administrar essa transição, que foram exatamente os apóstolos a quem ele concedeu dons extraordinários, e toda aquela geração ao redor dos apóstolos aí, até meados do século I, né? A segunda metade do século I, que é considerado o período apostólico, né? Até a morte do último apóstolo. E que depois disso a igreja seria guiada e governada por pastores e presbíteros pregando a palavra de Deus, ensinando o evangelho. Deus sempre continua respondendo orações, né? A gente pode pedir que Deus cure, que Deus... livre, que Deus, mas a gente já tem consciência de que o período dos grandes sinais e prodígios, eles já teriam passado. Tem coisas que Deus não repete, abrir o mar, parar o sol, ninguém hoje está esperando que Deus faça isso, não tem isso hoje. Então o pessoal era essa interpretação, e aí quem interpretava o livro de Atos dizia que, embora ele esteja se referindo a um período específico da história da redenção, entretanto, tem princípios aqui que são importantes. Deus nos fala através da história. Seria um erro descartar o livro de Atos, só porque ele retrata um período específico e o período dos apóstolos, porque Deus aqui nos ensina muita coisa. Então, sempre a gente consegue fazer aplicações. O que é que, por exemplo, essa passagem aqui, ela nos ensina? Ela nos ensina a universalidade da presença do Espírito Santo, ela nos ensina a questão da profecia que foi restaurada, ela nos fala a respeito de viver cheios do Espírito Santo. Então, sempre a gente vai poder ler o livro de Atos e trazer alguma aplicação para nós. O que a gente não pode é pensar que o livro de Atos, ele é um paradigma, ou ele é um modelo daquilo que Deus quer fazer em todas as épocas da igreja. A complicação toda começa aí. A gente tem que admitir que, assim como no Antigo Testamento, o livro de Atos também retrata um período específico.
e que esse período ele não pode ser reproduzido. A prova é que ele não é reproduzido. Eu até já falei, né? O pessoal fica muito entusiasmado com os sinais da vinda do Espírito Santo, mas ninguém nunca me mostrou um vídeo com labareda de fogo em cima, aparecendo na cabeça das pessoas durante esse momento, né? O pessoal é bem seletivo naquilo que quer reproduzir. Então, eu tenho cautelas. Essa é a dificuldade do livro de Atos. Tá? Fora isso, ele continua complicado. Diga, querido. Boa noite, pastor. Minha pergunta é sobre o tempo que o senhor falou a respeito do ministério profético. Sim. Que o senhor disse que também em Malaquias, passou 400 anos, foi isso? Isso. João Batista não entra nesse período, porque o próprio Jesus disse que o ministério profético terminaria com ele. Sim. O João Batista ele é visto como sendo ainda na antiga dispensação. Ele ministra antes da chegada do Espírito Santo. E ele não é como um dos profetas de Israel, embora ele né? Ele encerra aquele período profético de Israel. Ele encerra. E ele é contado como sendo do período profético do Antigo Testamento. E a novidade em Pentecostes é que Deus... E ele não é... Ele não é como Isaías, não é como Jeremias, em termos de ministério, anunciando a revelação de Deus. Não é? O que João Batista faz é dizer que o Messias está chegando e que ele é o precursor. Então há uma diferença entre João Batista e os profetas do Antigo Testamento. Ele fica meio que no meio, não é? Ele não é do Novo e também não é totalmente do Velho. Por isso que ele é chamado do precursor de Cristo e o maior de todos os homens que já houve, não é? É por conta da função dele. Pronto, eu acho que é isso. Sobre João Batista não tem muito mais para dizer, não.